Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um rostinho com massa de biscuit sem uso de molde. E vou pegar uma massa, manipular ela, deixar um pouco achatada para poder colocar ela por cima de uma bolinha de isopor. Metade de uma bolinha. A bolinha de isopor eu cortei ao meio, só para usar como base para eu colocar essa massa por cima. Essa massa ela é bem dura, viu? Para secar logo e não encolher muito. Eu não vou cobrir a bolinha de isopor com a massa. Eu vou só encostar, sabe? Colocar por cima da parte redonda. Para dar o formato meio arredondado do rosto. Aí primeiro, antes de eu colocar na bola de isopor, por cima da bola de isopor, eu já dei um formato mais ou menos da área dos olhos, do tamanho que eu quero. Uma bolinha de isopor, tá cortada ao meio. Agora eu vou colocar a massa por cima. Primeiro eu dei uma modelada ali na parte dos olhos, que é a parte que vai ter menos massa, né? Já deixei a testa, agora eu continuo. Ajeitando aí, deixando a parte dos olhos, né? Uma quantidade de massa que depois eu vou introduzir os olhinhos adesivo. Agora já vou para ajeitar o narizinho com pincel modelador, aquela parte, né? Do pincel, essa parte. E aí eu vou ajeitando o nariz, deixando o cantinho que vai ser assim a parte de cima dos lábios. Eu vou ajeitando com essa ferramenta a boquinha, os lábios, superior e inferior. Ajeitando aí com a ferramenta, a boquinha, o lábio superior e inferior. Ajeito a bochecha. Com a massa dura é bom porque não deforma, né? Por mais que eu tô aí modelando a boquinha, o nariz, não deforma a bochechas, não deforma o rostinho. Você pode trabalhar sossegada que não vai deformar, não vai achatar, não vai sair fora o que você já fez, né? Modificar, né? Ajeitando a testa, a bola tá abaixo do rostinho. Tô segurando a bola, né? Com a massa por cima. Essa forma de fazer, ela seca muito rápido, mesmo em dias frios. Amanhã já pode, hoje mesmo até. Fazer a parte de trás da cabeça, colocar os cabelos. Assim que eu terminar aqui, eu já vou pintar a sobrancelha e os cílios. Se fosse com a massa mais mole, não conseguiria, né? Depois até conseguiria, mas o ideal é estar bem seca, né, a massa.
Agora já ajeitei aí o narizinho, com os dedos, com a ferramenta, a boquinha. Vou ajeitando a área dos olhos, a bochecha. A massa tem que estar já dura, endurecida. E não chega a ser o ponto de pedra, né? Mas indo já. Mas de uma forma, na hora que eu sovei ela, manipulei, tem que ser bem, né? Pra não rachar. Quando eu modelei o rostinho, né? Não tinha nenhuma parte rachada, porque eu manipulei bem. Ajeitando a boquinha, né? Dessa forma não deforma. Pode até colocar sem a bola de isopor para secar. Mas eu vou deixar por cima para ficar aquela meio que arredondada, né? Pelo sim, pelo não, mas não deforma. Pode deixar fora da bola. A bola é bom porque seca por cima da bola já naquele... que ela tá firme, né? Encostada na bola. Tá encaixada na bola a palavra, né? A testa, a parte dos olhos ali acima do nariz tá bem encaixadinha na bola. Quer dizer, ela vai encolher muito pouco sem sair da forma. Aí eu tô colocando os olhinhos em resina. Com boleador eu empurro bem, né? Pra ficar bem fundo. Bem introduzido na massa. Dá a impressão de mais natural. Dou uma ajeitada aí também com o dedo, apertadinho, né? Dar uma igualada. Ajeitar aí o narizinho. Dá uma apertada aí nos olhinhos, para ficar bem direitinho, igual com o outro. Introduzido na massa de biscuit. Ajeito com os dedos.
Agora eu vou pintar as sobrancelhas e os cílios. Como eu fiz esse rostinho com a massa bem dura, já indo para secar, né, digamos assim, eu já posso pintar os olhinhos, não preciso esperar para pintar depois. Porque a massa mole, né, vai encolher, se você pinta, dá uma modificada, né, a tinta que aguada, borra, uma coisa acontece, né? Mas aí eu já vou pintar mesmo, eu pintaria depois, na verdade. Mas para vocês verem, né? E o vídeo não ficar muito longo. Então eu tô pintando aí com pincel, com a cerda bem fininha. É um pincel comum, não muito grosso, né? E eu peguei uma parte, a maior parte, e coloquei um durex separando do que eu iria usar para pintar, né? Deixei uns fiozinhos mesmo. Eu não sei se uns 4, 5 fiozinhos cerdas, né? E o restante eu passei o durex, porque o meu pincel número 0, logo ele danificou. Eu deixei endurecer, esqueci de limpar as cerdas e depois fui tentar tirar com a mão e estragou. Eu acho que eu passei ele no verniz, ficou bem duro, sabe? Aí eu fui tirar e pensei que era tinta só, amolecer na água e não, era o verniz. Aí eu improviso com esse pincel que às vezes fica melhor do que o próprio pincel número 0. E eu sempre faço isso, né? Agora preparando a tinta aí da boquinha. A tinta marrom que eu passei nos cílios e sobrancelha é acrílica, acrilex. E aí essa aí ela é fosca, vermelho e o branco. Poderia ser acrílica também, não tem problema não. Tem a fosca, acrílica, né? E a brilhante. A dos olhinhos, de pintar, eu gosto de brilhante e os lábios também. Quando eu não tenho a tinta acrílica, eu uso a fosca, depois eu passo um verniz por cima no lábio para ficar com brilho, né? Aí já pintando a boquinha, eu misturei o branco com vermelho e um pouquinho de água. Para ficar um tom assim rosado. Eu queria uma outra cor, mas na hora eu não achei outra tinta para fazer um bege misturado com vermelho e um pouquinho de branco. Fica um tom de pele, né? Um tom de boca, de lábios, né? Mais ou menos, aproximado. Pode ser o salmão, um pouquinho de vermelho e branco, vai misturando até chegar no tom. Talvez um pouquinho de amarelo. Aí eu já pintei. Essa cabecinha, vou colocar para secar em cima da bola de isopor mesmo. Não precisa espetar nada. A bola de isopor, a parte de cima, acima do nariz, ela vai ficar por cima da bolinha de isopor. Então dá esse formato meio arredondado da cabeça. Mas mesmo que não colocasse, não estragaria a peça, não deformaria, porque a massa já dura, já vem endurecendo mais, né? Se encolher bem pouco. Depois, essa bolinha que ela é cortada ao meio, eu vou colar atrás da cabeça. Um pouquinho de cola e massa de biscuit. E depois cobrir a bola com o tom da pele, né? Ou com o tom do cabelo. Então essa parte de trás da bola, ela vai ser a cabeça.
Agora eu vou usar um batom para fazer as bochechas, coradinho das bochechas. Eu uso muito sombras, né? Ou blush mesmo. Não tendo no momento, eu uso batom, que é muito bom também. Você passa aí com a pontinha do dedo, não muito para não ficar muito forte. Se passar, errar e passar a mais, vem com o cotonete com um pouquinho de água, molhado na água, né? E tira o excesso ao redor, que às vezes você vai com o dedo e passa mais da bochecha, né? E não sai fácil não. Depois a peça pronta, já não sai esse coloridinho aí, esse blush, né, de batom. Enquanto que o blush normal, ou a sombra às vezes espalha e vai saindo, né? Conforme pega a peça na mão. Conforme pega ou vai tirar alguma sujeirinha, acaba saindo, mas é só passar novamente. E o batom demora um pouco mais para sair. Já passei a tinta na boquinha, nos lábios, né? Passei um pouquinho de batom na testa também, para dar um aspecto natural, né? Bochecha e testa, como se fosse natural, assim, corada. Olha como ficou. Vou fazer mais outros rostinhos, tipos de rostinho, durante essa semana ainda. Eu demorei um bom tempo para estar gravando o vídeo, mas pretendo gravar muito mais. Quando for colar, cola a parte redonda para fora e a outra parte na parte de trás do rostinho. Olha como ficou. Chegar mais perto para vocês verem melhor. Olha como ficou. Dá para fazer bastante trabalho com esse rostinho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Escrevam, deixem um like, comente.